Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro do Êxodo, no capítulo 19. Louvado seja o nome do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 19. Vamos ler apenas o versículo de número 5. Glória a Deus. Amém? Que diz assim a palavra de Deus: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Podeis tomar o vosso assento, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Muito feliz por mais essa rica oportunidade, por mais esse grande privilégio de poder estar aqui mais uma vez ministrando a palavra de Deus. Esta palavra que liberta, que cura, enfim, esta palavra que é tudo para o homem. O homem que realmente dá valor a esta palavra, ele será mais do que realizado. Louvado seja Deus. E quando nós folheamos as páginas da Bíblia Sagrada, nós vemos que ela está sempre nos advertindo a nós sermos obedientes a Deus, obedecermos à voz do Senhor. O segredo para nós irmos bem é simplesmente esse: obediência. Obedecer a sua palavra. Acabamos de ler um texto aqui, um versículo da palavra de Deus que nos fala exatamente isso. Simplesmente Deus, através de Moisés, fala ao povo de Israel que se houver obediência, se houver retidão, então aquele povo será o povo exclusivo do próprio Deus, propriedade peculiar do próprio Deus. E hoje não é diferente. Hoje, se nós dermos ouvidos à palavra de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Com toda certeza, as bênçãos do Senhor virão sobre as nossas vidas, porque isso é promessa de Deus. E nós sabemos que Deus, Ele cumpre com as suas promessas. Não podemos, de forma alguma, duvidar da palavra de Deus. Se Ele promete, Ele cumpre. Então, quando nós começamos a meditar nas Escrituras, nós vemos aí muitas promessas. Promessas essas boas para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Então, por que não obedecer? Por que não procurar seguirmos em retidão tudo aquilo que ensina as Escrituras Sagradas? Se é bem para nós, se faz bem para nós, por que nós não nos esforçarmos em obedecer à palavra de Deus? E quando nós começamos então a meditar a nossa vida no dia a dia, a examinar as nossas trajetórias que nós temos tomado no nosso dia a dia, nós começamos a perceber que falta muita coisa ainda que precisa ser mudado nas nossas vidas diante da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, nós começamos a ver que muitas coisas precisam ser consertadas no dia a dia nas nossas vidas. E nós não podemos nos acomodar,
Porque a palavra de Deus, ela vai falar lá em Mateus, um versículo muito conhecido, Mateus 24, 13, que é preciso nós perseverarmos até o fim, se nós quisermos ter a vida eterna. Se quisermos ser salvo, nós precisamos perseverar até o fim. Isso diz a palavra de Deus lá em Mateus 24, 13. Então nós não podemos ignorar isso. Se nós queremos salvação, se queremos sermos salvos, nós precisamos perseverar até o fim. Não é simplesmente perseverar um pouco. Nós precisamos perseverar até o fim. Isso podemos pegar como regra. Se quisermos ser salvos, perseverança até o fim. É a palavra de Deus que está nos advertindo, que está nos falando. Nós podemos perceber também que lá em João, no capítulo 3, no versículo 3, nos fala que é preciso nós nascermos de novo, se quisermos ver o reino dos céus. Mas como está a nossa vida diante de Deus? Como nós temos andado diante do Senhor? Quando nós começamos a meditar nas Escrituras Sagradas e começamos a ler textos como estes que nós acabamos de ler, onde cobra de nós perseverança, novo nascimento. Se quisermos conquistar, se quisermos adentrar pelas portas celestiais, é preciso nós nos adaptarmos às Escrituras Sagradas. Mas e aí? Nós temos feito isso? A nossa vida tem batido com as Escrituras Sagradas? Talvez o mais fácil é nós começarmos a olhar para o nosso próximo, para as pessoas que estão à nossa volta, e calcularmos: fulano está andando conforme as Escrituras? E muitas das vezes esquecemos de nós. Não olhamos para nós. Não perguntamos para nós mesmos: será se eu estou andando de acordo às Escrituras Sagradas? Será se eu tenho perseverado? Porque a palavra de Deus está advertindo que eu tenho que perseverar até o fim. Será se eu tenho realmente procurado um novo nascimento? Fazer coisas que agradam ao nosso Deus? Coisas que alegram o coração do Senhor? Isso é muito sério, irmãos. A principal coisa que um cristão tem que fazer é alegrar o coração do Criador, alegrar o coração do nosso Deus. Ele fez e é dono de todas as coisas. Ele é o dono das nossas vidas. As nossas vidas pertencem ao Senhor. Ele pode fazer o que quiser conosco. Mas nós precisamos compreender que o nosso Deus é justo. Se nós faltarmos com Ele, não é difícil de nós compreendermos que Ele aplicará justiça, porque Ele é justo. Não tem como nós fugirmos.
Como falei no começo, o segredo é obedecer. Obediência à palavra de Deus. Se houver falta, seremos julgados com justiça, porque Ele é justiça. Então é preciso realmente nós analisarmos bem como está a nossa vida, como nós temos andado, como nós temos nos esforçado, como tem sido a nossa gratidão para com o Senhor. Porque quando nós paramos para ver as inúmeras bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, mas em nós o que nós temos feito para o Senhor. Nós vemos ali em João 8, no versículo 10, na parte B do verso, onde Jesus, Ele conversa com uma mulher, que um grupo de pessoas o tentando, mas Ele sabiamente livra aquela mulher das garras daquele povo. A mulher adúltera. Simplesmente, nesse versículo, o Senhor Jesus, Ele fala àquela mulher, depois de resolver a situação: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Não ficou ninguém te condenou. Aquela mulher, ela respira, com certeza um alívio total, porque ela bem sabia que o pecado que ela tinha cometido, ela era digna de morte. Simplesmente ela fala: ninguém, Senhor. Jesus olha para aquela mulher e simplesmente fala: eu também não te condeno. Vai, mas não peques mais. Então, para tudo se tem uma regra. Para tudo se tem uma regra. Não podemos esquecer disso. Nenhum momento de nossas vidas. O Senhor nos dá realmente a salvação, mas nós precisamos abraçá-la, precisamos querê-la. Ela precisa estar realmente nos nossos corações. A salvação de Deus, que Ele nos dá gratuitamente, nós precisamos abraçá-la. Há uma regra. Essa regra não pode ser quebrada. Se nós quebrarmos essa regra, não haverá salvação. A igreja precisa compreender isso. Mas como é difícil quando nós precisamos voltar atrás, nos arrepender, nos humilhar. Quando nós vemos ali a passagem do filho pródigo, nós precisamos aprender com esta passagem. Capítulo 15 de Lucas. Um homem ali tinha 2 filhos. O mais jovem, então, ele pede os seus direitos ao seu pai. Quem não conhece essa parábola? E isso lhe é concedido.
mas ele gasta tudo. Chega um determinado momento que ele reconhece tamanha falha que ele fez, tamanho pecado. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele volta, ele se humilha, ele agora está disposto a ser um servo. Ele está disposto a ser um servo, mas ele quer voltar. Então nós precisamos compreender que a palavra de Deus, há muitas promessas, mas se tem regras. Não podemos pensar que vamos usufruir das promessas de Deus se não fizermos o que a palavra está nos advertindo a fazermos. Não acontecerá. Porque se acontecer, seria o mesmo que nós dizermos que Deus mente. E Deus é justiça. Deus é justo. Nós vemos aqui o que nós lemos aqui. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então é preciso ouvir a voz do Senhor. É preciso obedecer a voz do Senhor. Nós temos lido a palavra. O que a palavra tem pedido para nós fazermos? O que a palavra de Deus tem ordenado para nós fazermos? Como nós temos agido diante das Escrituras Sagradas? Nós temos realmente obedecido à voz do Senhor? Nós temos perseverado até o fim? Romanos 8, versículo de número 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus não há condenação. O que nos leva a entender claramente que se não estivermos em Cristo Jesus, estamos condenados. Mas o que é estar em Cristo Jesus? Será se a nossa vida tem batido com a leitura desse verso? Será se nós estamos em Cristo Jesus? Será se no nosso dia a dia nós temos realmente mostrado que estamos em Cristo Jesus? Será se podemos dizer abertamente: olha, não há condenação para mim, porque assim diz a palavra de Deus. Aquele que está em Cristo Jesus, não há condenação para ele. E será se nós podemos abrir a nossa boca e dizer: eu estou em Cristo Jesus? O interessante é que nós todos temos esta oportunidade. O Senhor nos dá esta oportunidade de dizermos: estamos salvos, porque nós estamos em Cristo Jesus.
Não há condenação para nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nós temos esta oportunidade. Simplesmente precisamos obedecer a palavra de Deus. Tudo aquilo que contraria a sua vontade, nós precisamos deixar e fazer aquilo que lhe agrada. Se está errado, precisamos corrigir. Se está torto, precisamos acertar. Precisamos deixar conforme a vontade de Deus. Orar. Pedir ao Espírito Santo que nos mostre como nós devemos proceder, como nós devemos agir. Perguntar abertamente: Senhor, eu tenho andado conforme a tua vontade, eu tenho feito as coisas conforme o teu querer. Senhor, eu tenho te agradado. Me mostra, Espírito Santo de Deus, o que tem faltado em mim para contigo. Deus fala, irmãos. Deus fala. Se nós perguntarmos a Ele com verdade, Ele nos mostra. Aí às vezes você começa a fazer algo e percebe na hora. Você toma aquele susto e pergunta para você mesmo: o que é que eu estou fazendo? Sabe o que é? O Espírito Santo de Deus mostrando para você como você precisa proceder. Deus é justiça. Deus é justiça. Se nós procurarmos andar em retidão, se nós procurarmos andar em reta justiça, nós vamos nos misturar com Deus. Aí podemos imaginar nós nos misturarmos com Deus? Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa tremenda. Agora a criação tem a oportunidade de se misturar com o Criador. O próprio Criador dá então essa oportunidade para a sua criatura. Ele deixa então o antídoto, o remédio, a sua palavra. Obediência. Obediência. E quando nós obedecemos, então começamos a nos aproximar de Deus. Daí a pouco nós estamos junto com Deus. Daí a pouco nós estamos dentro do próprio Deus. E nada vai poder nos afastar dele, se nós obedecermos a sua poderosa palavra. Precisamos perseverar até o fim. É tão claro, né, irmãos? A palavra de Deus é claríssima. Não tem nenhum segredo. Precisamos perseverar até o fim, se quisermos ser salvos. Nós podemos ser perdoados, mas a regra é: vai, mas não peques mais. Não continue como você estava. Você tem tudo para chegar lá. O perdão foi concedido. Você alcançou o perdão. Mas não pode voltar atrás. Mudança. Tem que haver mudança. Tem que haver obediência. A promessa de Deus é essa: aquele que andar corretamente, aquele que atentar para a sua palavra, aquele que obedecer às santas escrituras,
será propriedade dele. Amém? Quem quer ser propriedade do Senhor? Louvado seja Deus. Que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos jamais nos esquecer disso. A regra é obedecer. O ponto-chave é obedecer. Obediência. Se coloque de pé, em nome de Jesus, vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais desta rica oportunidade, Senhor. E aqui está o teu povo, ó Deus, a tua igreja. E neste momento, Senhor, ó Pai, eu quero liberar uma palavra de bênção, ó Pai, sobre a tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, prospera, ó Pai. Que o teu povo possa prosperar, Senhor. Que o teu povo possa também compreender, Senhor, que se houver obediência, ó Senhor, o que importa é isso, Deus. Põe isso, ó Pai, no coração do teu povo. Põe isso no coração da tua igreja. O que importa, Senhor, é a obediência. Se nós obedecermos, ó Pai, a tua palavra, nada poderá conosco, Senhor. Com certeza nós vamos estar seguros, porque isso é promessa do Senhor, e o Senhor cumpre com a tua palavra. Ó Senhor, entrego a tua igreja nas tuas mãos e te peço, ó Santo Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes a ti. Em nome de Jesus, recebe a vitória, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.